Gravando. Então, primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui presentes e também estão me prestigiando pela internet. Como estou sendo a última, né? Eu também sei que tem 15 minutos que eu vou fazer sempre o melhor para apresentar. Meu nome é Mariana Alves Gonçalves, eu sou minha orientadora, né, a professora Júlia Silveira Matos. Eu vim apresentar para vocês o meu tema de TCC, que é Tecnologias da Informação e Comunicação como estratégia da mobilização da consciência histórica em alunos da educação básica. Como introdução desse TCC, então a gente vai partir para o subcapítulo ali, que é a contextualização sobre as TICs. Justamente que TICs, quando a gente ouve essa sigla, parece um pouco difícil de compreender. Mas não é, a sua prática metodológica não é tão difícil assim para a compreensão. Tá? Muitas vezes a gente vê os professores lá de aula querendo elaborar um processo de montar seus planos de aula um pouco prolixo. Ou, na verdade, nós temos que ser um pouco mais exatos, um pouco mais sucintos possíveis. Porque, como eu já ouvi dos colegas e da banca, realmente, hoje em dia, os jovens não lêem. Então, eu peguei já experiências como monitor também da inclusão, de processos de como utilizamos as TICs a favor, né, de nossos professores, e tem que ser sempre muito sucinto. Quando for dar uma aula, tem que ser sucinto, porque para eles a paciência é muito ínfima, realmente. Então, pessoal, quando eu falo das TICs, das tecnologias da informação e comunicação, nós vamos falar justamente sobre o PowerPoint, tablets, computadores, celulares, jornais, recortes de novelas, filmes e séries, indicar um podcast, uma videoaula. É uma gama de possibilidades de se trabalhar tecnologia, né, na educação básica. Tudo isso seria, assim, uma carta na manga de possibilidades para os professores trabalharem. Já na parte da teoria da nossa pesquisa, temos esses seguintes autores, eu vou trabalhar rapidamente aqui com o que eles trazem para a gente, tá? Eu vou trazer a Marlene Cainelli e a Isabel Baca, tá? Elas duas escreveram sobre o conceito da teoria gelsiniana da consciência histórica. Rapidamente, para quem não conhece sobre a história, o que é a consciência histórica? Consciência histórica é aquele sentido da gente se relacionar no tempo, né? Saber historicamente onde estamos nos inserindo. O Peter traz sobre a literacia histórica, do conceito de segunda ordem e substantivo. Queremos, por exemplo, lá que nem os colegas aqui, vamos falar sobre ditadura, podemos falar, então, sobre censura, podemos falar sobre violência, né? Esse é um subtópico dentro da ditadura, tá? Que explica o Peter Lee. O Luciano de Azambuja, ele traz rapidamente aqui pra gente o conceito das narrativas. Narrativas é tudo aquilo que vocês olham de primeira mão e identificam como um fato, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com ela e é uma das autoras que eu mais me debrucei para ler sobre, porque ela me fala justamente sobre as imagens merecem estar em sala de aula, porque ela não é apenas uma imagem, ela te convida a ler e a interpretar, né? Fazer uma história crítica, tá? Já trago também a Regina Ribeiro um conceito de aprendizagem histórica, de tudo que a gente aprende, a gente historiciza, né? Então, com as tecnologias é muito mais possível aproximar da realidade dos alunos, tá? Para a metodologia, trouxe revisão bibliográfica, uma pesquisa exploratória, uma análise de caso, que é onde eu trabalhei na escola do Bibiano, tá? E um método quantitativo. Tá. Então, rapidamente aqui, eu vou falar para vocês que eu trabalhei no subtópico ali 1.2 da análise do método de pesquisa quantitativo, que é um levantamento do estado da arte. O que consta? Basicamente, é ver quantos tipos de pesquisa nós encontramos, né? Pelo Cielo, pelo BNPD, pela plataforma aqui do CAPES, também pelo acadêmico, tá? Dando enfatização a esses seguintes tópicos, tá? TICs na educação, TICs no ensino de história e TICs na educação histórica. Parece, sim, um pouco mesclado os valores, né? Encontramos aqui, por exemplo, na BNPD, onde só 4, né? Já aqui encontramos 95, não, 98. São um pouco mesclados os valores que a gente encontra nessas repositórios acadêmicos. Na 1.13 é basicamente a análise qualitativa da pesquisa, tá? O que cada um desses autores que eu utilizei, são 11, tá? O que eu utilizei deles para corroborar com a pesquisa? De que modo a gente pudesse elucidar as questões sobre as tecnologias da informação, principalmente em sala de aula, tá? Os propósitos que tem da educação básica, o que é o PROINFO pelo MEC, o que ele dispõe, que desde 97 ele existe,
Então, as tecnologias já caminham no ensino brasileiro há muitos anos, tá? Também temos autores que falam como devemos cuidar do que vamos propagar para os alunos, principalmente por causa das fake news. Nós estamos trabalhando nesse cenário das fake news. Temos também a explicação sobre as iconografias de séries e filmes que dá para utilizar ao nosso favor com eles, porque muitos deles já conhecem séries e filmes, como eu mostrei para os meus alunos. E também porque a gente deve utilizar, né, corroborando o uso do audiovisual nos espaços escolares. Já no capítulo 2, eu trabalho rapidamente aqui para vocês entenderem no Brasil e no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul eu escolho pela regionalidade, de onde eu moro. Gostaria de encontrar o que eu tenho produzindo no meu estado, tá? No 2.1 é basicamente educação midiática, como é a proposta dela na prática docente brasileira, tá? O que a gente vai utilizar de materiais, de plataforma de streaming e tudo mais para nos auxiliar como professores, tá? Também como as redes sociais. No 1.2, nós vamos trabalhar a aplicabilidade das TICs para a educação básica. Vai ser um demonstrativo de como utilizar os materiais tecnológicos para a gente, tá? Como estratégia didática. E o 2.3, 12.4, fazer só os levantamentos, tá? Que são os da TICs no Rio Grande do Sul. E no ensino de história do Rio Grande do Sul. Aqui estão as tabelas novamente, para vocês darem uma visualizada. É um pouco também confuso, né? A gente pensa, nossa, deve ter muita atribuição no Rio Grande do Sul. Não tem. São bem poucos, na verdade. Não tem, não, perdão. São bem ínfimas, na verdade, as professores que tem. Eu uso também a Clemi, que é a nossa colega da FURG, que se formou e defendeu o CTCM e o e-Learning Mobile. Então, eu também utilizei respostas dela. Aí eu passo rapidamente para vocês entenderem o capítulo 3, que é a educação histórica, né? Vou explicar o que é cada um desses elementos no terceiro capítulo, qual é a contribuição das tecnologias para nossas aprendizagens históricas. Já no 3.2 ali do subcapítulo ali, a gente tem conceituando a aprendizagem histórica. Aí eu trago para vocês o que é, esmiuçadamente, a aprendizagem histórica. É o processo de formação da identidade e orientação históricas mediante as operações da consciência histórica. Então, automaticamente, a aprendizagem histórica depende do conceito da consciência, tá? Por exemplo, eu convido vocês a analisar essa imagem, tá? Um pouquinho turva aqui, mas diz os camponeses e as suas narrativas. Para uma criança, se você mostrar isso, eles identificam animais, talvez uma fazenda, a mãe olhando relógio, né, com vestes de campo. O adulto fala do quê? Dos camponeses, da vida do campesinato, feudalismo, né? Dentro da história temos uma gama de possibilidades. E quando a gente bate o olho, a gente compreende de onde veio essa temática que estamos olhando na imagem. Tá? Aqui, então, vamos para o ensino de história. Eu trabalhei, então, no Bibiano, com as turmas do 9º ano e 2º ano do ensino médio, foi proposta. Eu levei em consideração, principalmente, o que a BNCC 2018 destaca do ensino de história, tá? Eu quero principalmente falar para você sobre o professor estimular a compreender os acontecimentos históricos, o que é muito difícil. Para todos nós somos professores historiadores. Ainda mais se a gente disponibilizar um manual didático, a gente sabe que, como vocês comentaram aqui, eles não lêem. Eles pegam o material didático, passa, olha uma imagem, não interpreta ela e vai adiante. Isso é o que tem acontecido. E a gente tem como a Marlene Canela, como a Marilene Cainelli, que eu sempre erro o nome sobre o nome dela, ela especifica a educação histórica, por que ela propicia. Já o Peter Buck fala que a nova história traz esse meio de olhar a nova história, né, utilizando, por exemplo, o mês das TICs. Já também trago o estudo da escola em análise, tá? E aí eu fiz esse comparativo. Uma aula sem, né, umas 3 aulas sem presença das TICs, um ensino apenas tradicional, eu falando para eles e eles ouvindo, né, apanhando conhecimento, e outra eu utilizei as TICs para ajudar eles a compreender, dando pesquisa mais rápidas no telefone para ajudar eles. Eu quero mostrar para vocês que eu produzi com eles, tá? Gostaria de ter trazido essas 2 imagens embaixo para vocês olharem pessoalmente, eu tenho lá as HQs, mas não foi possível. Eles produziram um material aqui sobre a Primeira Guerra, né, um mural, trouxemos imagens, foram escrevendo o que eles entendiam. A 91, perdão, veio com a crise de 29, cada um deles teve um olhar sobre a crise de 29, nenhum pode ver 2 alunas, nenhuma são confundidas. E já no médio, eles adoraram esse meme aqui. Eles já tinham visto falar da história no Pente, que é uma
página da rede social, mas eles adoraram trazer um meme que é um linguajar deles, né? A utilização dos memes é um dos linguajares. Então, vamos partir para a nossa consideração final. Aqui, nosso intuito não é que os professores larguem de mão totalmente aquele ensino tradicional. A gente pode trabalhar com o ensino tradicional, inovando mais um pouco. É difícil, é custoso? É. Mas a gente pede que os professores levem em considerações positivamente, reconsiderar o espaço das tecnologias em sala de aula. Muitos professores têm dito, essa tecnologia não vai me ajudar. Na verdade, vai. Se tu conseguir falar com eles e utilizar recortes que ajudem eles a pensar e ser críticos, uma imagem é muito mais que bem-vinda. Ela vem para ajudar nós, seus professores, historiadores e também outros colegas de outras áreas, tá? Basicamente, eu venho falando para vocês sobre isso, tá? Inclusive, essa imagenzinha que eu peguei do campo é muito legal, porque as pessoas disseram que parece uma professora trabalhando, fazendo as coisas aqui das aulas com a internet, pensando, pesquisando. É muito interativo, né? Vocês veem que ela está fazendo essas coisas ao mesmo tempo no GIF. Mas é para vocês entenderem, meu trabalho é com as tecnologias e eu espero que vocês tenham percebido que ele é bem interativo, com bastante imagens e fotografias. E é isso, entendeu? Então, vamos começar. Eu gostei muito do trabalho da Joyce, eu não conheci o livro. E eu achei muito relevante tu apresentar essa temática, porque das mulheres que tu apresentou ali, para mim, eu conheci a Dona Ivone Lara, acho que não sei. Gonzaga. Só. Mas eu não sei o nome das pessoas. Gente, eu tô desde as 9 da manhã aqui, Então, eu achei interessante também tu mostrar o espaço dessas mulheres, né, na história do Brasil, e tu colocar também outros trabalhos além do que o livro apresenta. Tu trouxe dissertações, trabalhos que vão discutir essas personagens, e eu acho, já corroborando que o pessoal não assistiu a Joyce na MPU, eu acho que tu tem um potencial enorme para pesquisar isso, que foi justamente o que tu trabalhou sobre mulheres, história do Brasil, negritude, sobre ver o que especificamente, porque isso é amplo demais também. Ver especificamente o que tu quer trabalhar com isso, mas necessita discutir isso em sala de aula. Porque um debate ótimo que a gente tem, o grupo da professora Cassiane, 2020, o grupo vai levantar. Então, assim, a gente precisa dar visibilidade para esses tipos de pesquisas que academicamente acabam ficando muito nichados. Então, por exemplo, que nem agora, é o grupo da professora Cassiane lá na sociologia e, sei lá, meia dúzia de pessoas, aquilo acaba não tendo uma visibilidade, não, as pesquisas muitas vezes não são publicadas, não, são publicadas, mas não são distribuídas, né? Então, assim... Existe uma diferença, só comparando com o pedaço dizendo, existe uma diferença entre publicar e publicizar. E publicizar é dar acesso às pessoas. Então, muitas coisas são publicadas, são defendidas, são produzidas, mas elas não chegam lá na ponta, que é o chão da escola. Que é onde nós vamos formar uma sociedade para a diversidade, para a tolerância, não chega lá na ponta. E justamente o que esse livro, pode ser também porque ele vai ter uma linguagem de mais fácil acesso, que as pessoas vão consumir mais, porque obviamente a gente sabe que um TCC, uma dissertação, uma tese, que a linguagem acadêmica ela é difícil, as pessoas elas não vão. Né? Então, o livro trazer essas personagens, tu ter selecionado essas, tu ter falado que o livro faz uma variedade de outras etnias e mulheres e dar visibilidade a essas pessoas, incrível. Eu acho só que tu tem que escrever mais a respeito disso, ler sobre teóricos que vão te dar esse aporte para tu justificar por que tu está reivindicando esse espaço e por que tu vai falar sobre essas mulheres, que, querendo ou não, acaba até, junto com o trabalho do Micael, hoje nós temos lutas muito individuais. Então, é um movimento feminista negro, é um movimento feminista dos LGBTs. A gente acabou pulverizando o movimento e a gente não vê mais pesquisas com tanto... ser divulgadas pesquisas assim, porque elas acabam ficando nichadas em determinados coletivos
e as pessoas elas não criam volume no movimento feminista em si, sim só no nicho. Por isso que eu acho que tu tem que ampliar a tua pesquisa e escrever mais. E eu não tenho nenhuma colocação, tu escreve bem, tu já é mestre, Joyce, pelo amor de Deus, tu já é professora, tu é pesquisadora, então assim, não tenho que te colocar, eu só te digo para seguir a respeito disso e principalmente também o que tu apresentou na MPU sobre os conceitos, justamente sobre, eu não me lembro qual eram os conceitos específicos, mas sobre o que tu apresentou e fazer essas análises. Mas, pra mim tá ótimo. O Willis não gostou. Não sei. Olha, eu terminei de ler o teu TCC, eu baixei o livro. Tá? Achei bem legal a proposta. Aqui me iludiu no início. Eu achei que tu ia pegar, quando bota aquele como objetivo, me iludiu, mas no bom sentido, tá? Por favor. Compreender as narrativas produzidas no livro. Compreender a partir de quem? Que é compreender. Eu achei que foi uma sala de aula, socaram esses autores, essas mulheres maravilhosas, bota elas e as pessoas interpretar a partir delas. Achei que já teve uma oficina, alguma coisa, trabalhando o que elas representam. Eu adorei, achei maravilhoso o tema, baixei o livro. Eu não tinha nem pensado nisso, obrigada. Mas foi na hora para me compreender as narrativas. Bom, se a Juninha orientou, eu já sei. Isso foi uma sala de aula, mandou, né, fazer ali a oficina, protagonista e tudo mais. Aí isso eu confesso que me deixou iludido. Mas de fora eu achei maravilhosa a proposta, né, importantíssima, que até pega um pouquinho de trabalho dela. Em relação ao teu trabalho da Rafael sobre a questão das mulheres, mais, no caso dela foi mais direcionada à Vila Dark, mas eu achei muito importante exatamente por isso, como é importante falar desses temas. E, né, eu gosto bem por cima. E eu batia muito no âmbito, mas nas dicas de discussão, olha, lembre-se, questão das mulheres, claro que a proposta de saber sobre as mulheres não é essa, é óbvio que não é, mas é uma pauta que gradativamente está tendo mais visibilidade, que tem que falar cada vez mais. Ela respalda tudo. Então eu achei um baita trabalho, achei que ia ser muito legal se tivesse de fato uma sala de aula, feita essa exposição, feita eles lerem, falar sobre a representatividade, a partir de cada função que elas faziam dentro da sociedade, por que elas foram tão importantes de fato foram. Acho uma oficina mesmo. Eu acho uma oficina, está claro. Olha só, gente, temos um projeto de extensão aí. A primeira coisa que eu pensei assim, eu fui na oficina, fui lá, primeira coisa. Já tem um trabalho para estar. Claro, mas eu achei uma baita ideia. Algumas coisas aqui, mas enfim, né, tipo, botar essas vedetas de praia, não faço a menor ideia que é isso, podia ter botado uma notícia de rodapé. Eu acho que tem uma Então, notícia de rodapé, ela, vedetas, acho que é vigia, se eu não me engano. Tá, mas não explicar quem era quem, sim. entende? Não traduzir, mas explicar. Inclusive, eu acho que teve uma nota de rodapé que faltou. Sim, tá em branco. A 12 tá em branco, tá? Outra coisa ali que eu fiquei em dúvida em alguns momentos é ali na fala das mulheres, principalmente ali na 8, 9, 10, que eu não vou lembrar os nomes, tá? Foi análise tua ou análise do que está escrito no livro? Em alguns momentos ficou muito imiscuído o que era tu falando, o que era um autor que tu falou que não eram os autores, o que eram os autores. Mas de fora, não tem muito o que contribuir, achei maravilhoso. Alguns errinhos ali de vídeo, não sei, trivial, isso é bobagem. Outra coisa aqui, isso aí só nível de escrita mesmo. Primeira mulher de Guimarães aprovada. O que é Guimarães? É alguém de cidade? Isso lá na página 16, tá? Está escrito isso, primeira mulher de Guimarães aprovada. Não entendi o que é de Guimarães de uma cidade. Tá. Não votei. Mas é coisa trivial. E outra, que é também bobagem mesmo. Tu começa a contar a página a partir da introdução? Atrás da introdução, exato. Elas começam no início. A introdução nunca é a página 1, já é 3, 4, 5. O número só não aparece nas páginas. Conta. Não. Isso, mas conta, entendeu? Ele não vai aparecer. Não, meu ponto com o primeiro. Não, ele conta Não com o aparece primeiro, na só que não aparece. Tá. Aparece na página. Tá, não. Chega na introdução lá, é a página 10. Mas quando tu olha lá na capa, contra capa, isso aqui não tem número. Isso. Mas como Mas conta, mas ela conta no frio, na contagem. Mas Eu vou na introdução. Não, mas não tem muito a agregar, não. Achei maravilhoso. Ficou bem bom de gostei. Mas faz uma oficina. A gente vai fazer uma aula oficina, né, professora? E da MPU seria o conceito de historiografia negra, que eu falei com a professora Júlia, que eu quero trabalhar no doutorado. Porque com a historiografia negra, a gente consegue fazer com que realmente tenha nos livros didáticos
a presença e a atuação de pessoas negras. Então, independente de qual vai ser a editora, de qual vai ser escolhida, está ali porque faz parte da história. E aí, agora, eu acabei de me lembrar de uma coisa que é importante que eu pesquisar, e porque assim, ó, falou um conceito, né, historiografia negra. A gente não tem isso consolidado, esse conceito de historiografia negra. No entanto, já existe imprensa negra. Então, a gente já tem teses de doutorado, dissertações, então esse já é um conceito. E aí o que acontece? Tu pode seguir os passos do processo de consolidação do conceito de imprensa negra para fazer a consolidação do conceito de historiografia negra. Eu acho que isso é bem importante. Né? Assim como a gente tem uma imprensa negra, porque esses sujeitos encontraram na imprensa o seu espaço de voz, a gente também tem uma historiografia negra, porque, como é o caso de várias autoras que tu citou ali, é um espaço também de projeção e de protagonismo dessas mulheres e desses homens. E aí, nessa historiografia, tu vai poder eleger se tu quer uma historiografia negra que vai dar conta de homens e mulheres, ou se tu vai, de repente, caminhar uma historiografia negra feminina. E eu acho que isso, com certeza, dá uma tese de doutorado, não sei se é bom. Eu tenho. Mas eu creio, sim. E existe, puxando-se as minhas memórias mais longínquas, além da tese de doutorado do Arilson, que trabalha com a questão dos clubes negros, a gente tem um outro trabalho também feminino na PUC, que é sobre imprensa negra em Pelotas. E é um dos primeiros trabalhos, assim, eu sou muito jovem, né? Mas o trabalho desse colega, eu não lembro o nome dele, mas se tu procurar na PUC, ele defendeu isso em 2003, 2004, entre 2003 e 2005 a defesa dele. E foi um dos primeiros trabalhos a trazer o conceito de imprensa negra. Então, na época, eu me lembro das discussões, porque eu estive em banca, e foi um trabalho dele, e ele era criticado, falava, como assim imprensa negra? Imprensa é imprensa, entendeu? E ele defendeu, e aí terminou o mestrado, fez o doutorado. Eu só me lembro que ele se chama José, ele vai ficar José Imprensa Negra na PUC. Pronto, aí o caminho. E eu já passei por esse trabalho da imprensa negra em Pelotas, mas não sei se é dessa mesma pessoa, se são de outros trabalhos. É, porque ele abre um leque, inclusive, porque se nos anos seguintes a gente vai ter vários que são. A própria Margarete Bax, a tese de doutorado dela, ele foi orientando dela, da Margarete Bax, esse é outro dado, eu acho, e a tese de doutorado dela trabalhou com a questão, já era essa questão dos intendentes negros, né, em Porto Alegre, tanto que ela foi orientadora deste colega e do Arilson. Porque o Arilson é que traz a ideia de oásis, ele traz o conceito, né, dos clubes, como esse espaço de construção e construção de uma identidade negra da cidade de Porto Alegre. Então é um trabalho super inovador, tanto na dissertação quanto no doutorado. E esse colega, o José, eu me lembro que da mesma época, os dois são orientantes da Margarete Bax, porque a Margarete Bax era uma das únicas que orientava essas temáticas. Tanto na URGS, que ela se aposentou pela URGS, quanto na PUC. Né? Perdemos ela no ano passado. A Margarete Bax faleceu. Mas tem essa enorme contribuição, que foi um conjunto de trabalhos que deram visibilidade, né, acadêmica para essa história marginalizada, que é a história dos negros no Rio Grande do Sul. Então, acho que é um caminho que tu pode agora trilhar e que com certeza é uma tese de doutorado. Queria agradecer a vocês pelas considerações.